Segunda-feira, 13 de abril de 2015. Seja bem-vindo. Está começando agora o canal de notícias pela UPF TV. Olha o que preparamos para a edição de hoje. Faltam menos de 20 dias para o fim do prazo para a entrega da declaração do imposto de renda. E um projeto de extensão aqui da UPF oferece apoio a pessoas que enfrentam dificuldade no preenchimento da declaração. No estúdio, vamos falar com o auditor da Receita Federal sobre esse assunto. Há 193 anos era criado o hino nacional. E qual a relação dos brasileiros com essa música? 400 quilômetros de bicicleta. É o Audax PF UPF, que movimentou o final de semana aqui na região. E ainda, a visão de um palhaço viajante de emoções. Veja como foi o encerramento da 5ª Mostra Sesc de Teatro em Passo Fundo. Continue conosco, aqui você encontra mais conteúdo. Encerra no fim do mês o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda. A Receita Federal espera receber mais de 27 milhões de declarações. E a UPF oferece de graça um serviço para quem está enfrentando dificuldades em fazer a declaração. Neste escritório de contabilidade em Passo Fundo, trabalho não falta, ainda mais em época de imposto de renda. A maior parte dos clientes é empresas, o que faz com que a demanda seja maior. O que salva a equipe é o acompanhamento dos gastos e investimentos de cada uma durante o ano. Fazendo o acompanhamento mensal das rendas, a declaração do patrimônio, para não deixar acumular tudo para a época de abril e março, que é quando aperta o cerco da entrega da declaração. O sistema de cruzamento de dados da Receita Federal ao contribuinte está cada vez mais avançado, o que acaba gerando dúvidas sobre como e o que declarar. Tem bastante gente que nos procura, principalmente quem tem caso específico, quem tem atividade rural, quem tem profissional liberal que atende outras pessoas físicas, quem tem compra e venda de patrimônio durante o exercício, as atividades específicas que demandam um acompanhamento do profissional. E foram as dúvidas que trouxeram Maurício até o Núcleo de Apoio Fiscal e Contábil da UPF. Aqui funciona um serviço totalmente de graça, que dá apoio na hora de fazer a declaração como pessoa física. Desempregado no ano passado, não sabia se deveria prestar contas. Devido a isso, principalmente essa é a minha principal dúvida, para saber se eu preciso fazer alguma coisa agora para que eu possa pelo menos manter o meu CPF regular, né? O serviço é um projeto de extensão do curso de Ciências Contábeis da UPF, que faz esse trabalho desde 2013. Hoje são atendidas microempresas, associações e entidades sociais. O processo é feito por alunos do curso, supervisionados pela coordenação. É muito fácil na sala de aula você aprender olhando o professor explicar, já na prática é bem diferente, né? E isso proporciona pra gente um grande conhecimento. Quando o núcleo foi criado, atendeu cerca de 50 pessoas. Em 2015, deverão passar das 200. Além do imposto de renda que a gente faz, durante o ano a gente atende microempreendedor individual, associações sem fins lucrativos, que eventualmente precisam de regularização, também a gente atende, dá um suporte. Na metade do ano, ali, setembro, tem o ITR também, a gente faz ITR. Milton sempre fez a declaração, algumas vezes sozinho, outras com o contador. Essa é a primeira vez que procura ajuda com os estudantes. Complicou um pouquinho mais, o valor do desconto para as dependentes não aumenta, né? Então complica. No imposto de renda as pessoas têm dúvida de como de declarar os bens, que eu tenho percebido mais assim. Se tem que declarar, eles acham que se eles declarar que eles têm um carro ou uma casa, eles vão ter que pagar mais imposto. Na verdade, não. Os bens que eles têm não influenciam no imposto do ano. O Núcleo de Apoio Fiscal e Contábil da UPF, que você viu na reportagem, atende nas sextas-feiras à tarde, aqui no Campus 1, e nas terças e quintas-feiras no Campus 3, bem no centro de Passo Fundo. Outras informações você consegue no telefone 3316-8240. Bom, e para esclarecer os passos e também algumas dúvidas sobre a entrega da declaração do imposto de renda, nós convidamos o auditor da Receita Federal, Cláudio Morello. Cláudio, seja bem-vindo ao PFTV. Obrigado. Bom, Cláudio, é o seguinte, a gente sabe que existe um limite, né, de arrecadação para quem entrega a declaração do imposto de renda, que é R$ 26.800 arredondando.
E também pessoas que receberam rendimentos isentos, tributáveis ou não tributáveis, numa soma de R$40 mil. Mesmo com esses esclarecimentos, o pessoal ainda procura muito a Receita? Tem muita dúvida? A Receita Federal dispõe aqui na Delegacia de Passo Fundo um plantão fiscal nas terças e quintas-feiras à tarde. A busca pelas informações, ela é perene, então o pessoal sempre busca as informações. E nota-se que as informações que são buscadas praticamente são as mesmas em todos os plantões fiscais dos anos que já vieram e neste. Basicamente a obrigatoriedade da entrega é uma delas. E mesmo assim nós notamos que muitos dos que deveriam entregar não entregam. O ano passado foram 1.750 declarações entregues fora do prazo. Isso representou quase 2% do total das declarações. Está falando de Passo Fundo? Da Delegacia de Passo Fundo, que compreende 108 municípios. É um percentual bastante elevado. E isso implica multa para o contribuinte, né? Além da multa, tem mais vários empecilhos que o contribuinte tem na abertura de contas ou recebimento de benefícios. Causa transtorno, exatamente. Bom, e falando em percentuais, cerca de 30% de arrecadações foram entregues até agora, né? As declarações foram entregues, 34% de declarações entregues é um número baixo. Muito baixo. E se for verificado em relação ao que foi entregue o ano passado, menor ainda, nós estamos num ritmo de 2% a menos, 2 pontos percentuais a menos do ano passado. E se for comparado com o que se prevê entrega, nós estamos com uma previsão hoje de em torno de 140 mil declarações na jurisdição, nós estamos com um pouco mais de 31% entregues. E o que chama a atenção é que o percentual é praticamente o mesmo a nível de Brasil. A nível de Brasil, exatamente. Uma coisa interessante que se verifica é que nos municípios com maior número de contribuintes, o percentual entregue foi maior. Nós temos um município da jurisdição que tem somente 3% das declarações entregues. Claro, são 800, 900 declarações a serem entregues, mas somente 3%. É muito pouca coisa. Nos municípios com menor número de contribuintes, o percentual entregue foi muito pequeno ainda. E que risco corre a pessoa que deixa para a última hora? Bom, primeiro que ela corre o risco de o sistema travar, porque pode ter muitas declarações entregues no final do período. Como já aconteceu em outras vezes. Exatamente. Além disso, ele pode deixar de entregar no momento oportuno e ter a multa na entrega fora do prazo. Além disso, ele pode deixar de prestar informações que sejam as necessárias e aí a declaração vai ficar retida em malha na etapa seguinte. Se ele não verificar se ela foi retida ou não, ele vai ter uma intimação futura, uma aplicação de multa, vai ter um transtorno muito grande. Transtorno certo. Certo. Então é importante não deixar para a última hora, realmente. E faltam menos de 20 dias. É verdade. Cláudio, e falando da questão da malha fina, você me dizia que tem aumentado o número de declarações que caem em malha. Realmente tem aumentado. Uma também porque os sistemas da Receita têm maiores dados para serem cruzados, então ele ficou um pouco mais aprimorado. Mas bastante também em função de os contribuintes não se tocarem dessa grandiosidade de informações. Então, nos últimos anos, aumentou a retenção na nossa jurisdição de 108 municípios, aumentou mais ou menos de 4 a 6 mil para 8, 9 mil declarações retidas em malha. Num primeiro momento. Claro que os contribuintes verificam as inconsistências e retificam durante o período de análise agora, principalmente durante o ano de 2015, que seria o caso. Mas aumentou bastante. E o que se nota é que aumentou bastante essa retenção em 2 parâmetros especificamente. Um deles que é a omissão de rendimentos, que é um parâmetro difícil, que não haveria como ficar retido em malha, porque você sabe quanto recebeu. Justamente essas informações que as fontes pagadoras informam. Sim. E o contribuinte não faz esse cotejamento. E um outro, esse, por exemplo, é o parâmetro que mantém mais ou menos 60% das declarações que são retidas em malha. É muita coisa. Tem informação e não declara. E não declara. E isso praticamente é uma fratura exposta, porque o que resta é a cobrança do imposto com a aplicação da multa, que o mínimo já vai a 75%. Né? E um outro parâmetro que retém bastante são as inconsistências ou possíveis inconsistências nas deduções, principalmente naquelas das despesas médicas. Isso já, claro, a maior parte delas tem uma justificativa, mas boa parte também o contribuinte não tem os documentos. E aí isso vai acabar, ou os documentos, ou a dedução que ele apresentou não é uma dedução dedutível. Entendi. Como é que declara que gastou tanto e não tem o papel para comprovar, por exemplo? Exatamente. Ou o papel que ele tem não é um papel comprobatório. Realmente. Entendi. Tá bom, Cláudio. Muito obrigado pelas informações, tá? Obrigado e sucesso, tá bom? Estamos à disposição. Ok.
E essa semana vai ser repleta de atrações para estimular o empreendedorismo. Acontece em Passo Fundo a 7ª semana do microempreendedor individual, promovida pelo Sebrae. Uma estrutura está montada na Praça da Mãe, que fica na Avenida Brasil, em frente ao Colégio Fagundes dos Reis, para atendimentos a microempresários, orientações e também cursos de capacitação. No canal de notícias de amanhã, nós vamos falar mais sobre essa programação especial. E um projeto de pesquisa desenvolvido pelo mestrado em Educação da UPF quer mapear o financiamento da educação no estado do Rio Grande do Sul. O investimento do município na educação é essencial para escolas públicas que precisam dessa verba que pode ser usada para estrutura, materiais e aprendizado de qualidade. Esse é o tema do programa Universidade Aberta, que vai ao ar hoje, às 8h30 da noite, aqui pela UPF TV. E veja depois do intervalo como foi a participação dos atletas profissionais no Brevet 400 do Audax PF UPF. E ainda, a visão de um palhaço viajante de emoções. Veja como foi o espetáculo que encerrou a 5ª Mostra Sesc de Teatro em Passo Fundo. A gente mostra os detalhes no próximo bloco.